Eu sei o que eu estou fazendo. Não, o senhor não sabe de nada, deixa que eu sei. Eu sei aonde eu estou me metendo. Eu sei com quem que eu estou saindo. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei. Esses são os pensamentos. E atitudes que a gente toma sem temor a Deus. Porque a Bíblia aqui está dizendo que quem teme ao Senhor, o mal não toca nele. O mal não vem sobre ele. Então, se eu não quero uma vida complicada, se eu não quero uma vida cheia de problemas, cheia de afazeres, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter temor ao Senhor. Respeitar o que Ele me pede. Amar o que Ele me pede. Porque aí tudo na minha vida lá adiante, antes de eu chegar, já vai estar organizado para que eu e todos aqueles que têm temor venham passar por ali abençoados. Amém? Volte ali, Provérbios 19, no versículo de número 21, para você entender sobre pensamentos. Eu vou trazer alguns versículos e aí você vai meditando comigo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Se eu tenho temor, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir o Senhor. Porque pensamentos na minha vida e na sua vida, tem vários. Venha me dizer se você não maquina o dia todo. A sua mente não trabalha diariamente. Vários assuntos, vários propósitos, vários desejos. E tudo muitas vezes começa num pensamento onde você coloca os teus olhos. O pecado começa nos olhos. O pecado começa num desejo. O pecado ele começa naquilo que você imagina que é bom. E muitas vezes o Senhor diz, eu não quero você aí. Mas você diz, mas Senhor, eu vou me dar bem. Senhor, eu vou conquistar, eu vou ser abençoado. Isso aqui é bom para mim. E o Senhor vai lá e te tira daquele lugar, te coloca um outro totalmente contrário ao pensamento que você tinha. Mas você respeitando o Senhor, você não vai ficar de burro com Ele, de beicinho com Deus. Você vai se centrar dentro daquilo que Deus está te dando. Muitas vezes Deus nos limita a um pequeno lugar para que a gente possa respeitá-lo ainda mais quando Ele nos colocar num grande lugar. Assim é, a Bíblia diz, sede fiel no pouco e eu vos colocarei no muito. Primeiro o pouco, aos nossos olhos pode ser muito pouco, mas quando eu penso naquilo que o Senhor fala para nós, que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida, ao tempo de vida. A gente não pode acrescentar um fio de cabelo. A gente não pode se manter de pé se Ele não quiser. Uma folha não cai se Ele não desejar, se assim Ele não desejar. Como é que eu e você vamos querer resistir àquilo que Deus está nos limitando? Se Deus nos deu pouco, é muito para nós. Se Deus fez algo pequeno aos nossos olhos, é porque nós não conseguiríamos fazer aquilo. Então isso se torna um respeito. Isso se torna um pensamento onde nós equilibramos a nossa vida dentro da vontade de Deus, do desejo de Deus. A rebeldia nos faz fazer o quê? Desrespeitar a Deus, afrontar a Deus, menosprezar o que Deus nos dá. Isso é rebeldia e Deus, Ele tem nojo disso. Porque quando você se rebela, Deus vem a imagem dele na sua mente de Satanás no céu. A rebeldia é fruto de Satanás. Então toda vez que Deus vê um filho, uma filha rebelde, Ele lembra de quem? De Satanás. E se Deus não conseguiu suportar Satanás e expulsou ele, por que Ele vai ter que resistir a gente? Por que nós vamos ser melhores para Deus? Não. A gente tem que ter esse cuidado. Eu sempre prego, Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus justo. Ele sabe o momento de repreender, Ele sabe o momento de abençoar. Não adianta eu e você ficarmos ali. Eu tenho a Ana minha menor, ela se você disser para ela que você vai comprar um milkshake às 9 da manhã e você vai às 6 da tarde, o teu ouvido vai sangrar de tanto ela pedir que hora vai ser o milkshake. Pai, vamos lá? É agora? É agora? É agora? É agora? E muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus diz, eu vou te abençoar, e você fica, quando? 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 Só que você fala,
mas você não age conforme a bênção que Deus vai te dar. Olha só, por isso que os pensamentos são importantes. Vai ali em Provérbios capítulo 16. Eu acho muito bom esse livro de Provérbios, quando Salomão escreveu, porque ele ensina muitas coisas, mas nós precisamos entender aquilo que Deus está falando sobre pensamentos. 16, versículo de número 3. Olha só. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se eu sou chamado por Deus, você é chamado por Deus, você, primeira coisa, tem que confiar naquilo que Deus está dando nas tuas mãos, e a direção de Deus para a tua vida. Como é um exemplo, pastor? O exemplo de Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não disse para o lugar ali em Bento Gonçalves. Ele disse, eu vou te mostrar, só sai. E Abraão saiu com tudo. Pegou a sua família, levou Ló, que não era para ter levado o sobrinho, mas ele levou. Mas essa é a autoridade quando nós reconhecemos a Deus. Abraão recebeu Isaac. Deus disse para ele, eu quero teu filho. Aí tem uma vez nós conversando, e a irmã Carmen me pediu assim, mas como é que a Bíblia diz que Abraão teve um único filho? Como é que Deus disse assim, eu quero teu único filho, disse para Abraão? Porque ele já tinha tido outro com a serva, né? Aí você disse, mas espera aí, ele tinha Isaac, ele tinha Ismael. Ismael veio antes. Só que Ismael foi dado pela empregada, pela escrava, não pela vontade de Deus. Tudo aquilo que você faz sem a vontade de Deus, para Deus não existe. Não é reconhecido por Ele. É tão sério essas coisas. Não é que Deus não cuide, porque Ismael, lá no deserto, quando a mãe dele deixou ele para morrer e se distanciou, o anjo veio e trouxe água e comida. E manteve vivo. Deus nunca vai deixar uma descendência por causa do erro ou do pecado, mas ele, quando ele reconhece espiritualmente, ele reconhecia Isaac só. Por isso que ele disse para Abraão, me dá o teu único filho. Me dá o teu filho. Porque se ele tivesse pedido Ismael, Abraão teria dado com mais liberdade e legalidade, você sabia? Porque ele não amava tanto como a Isaac. Isaac tinha o seu sangue. Isaac tinha a unção espiritual ali dentro. Isaac tinha a ligação de Deus, a bênção de Deus, a proporção da ligação de geração. E ali é onde você tem todo o grandioso de Deus. Então, quando você está centrado e você confia no Senhor, os pensamentos serão estabelecidos. Você não vai ficar confuso. Você não vai se perder. Vai ficar com medo de tomar uma posição ou de recuar. E muitos da igreja, por sermos filhos de Deus, sermos a autoridade de Deus nessa terra, dizem, não, mas eu não posso recuar. Recuar é feio. Quem disse para você? Quantas estratégias Davi tinha, que ele ia falar com o Senhor e o Senhor disse, recua. Quando eu te mandar, você vai. Mas tinha vezes que Deus dizia para Davi, eu sou contigo. Vai. Então eu e você também temos que consultar Deus, querido. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que estabelecer o Senhor na nossa vida. Aí os nossos pensamentos diante dele serão alinhados com a vontade dele e não serão frustrados. Porque senão você constrói e destrói, constrói e destrói. Tem vitória, mas tem vergonha. Constrói, como eu ouvi essa semana, vai 2, 3 passos e volta 30. No tempo da nossa vida, no início, eu tinha muito disso, eu construía alguma coisa, mas não terminava. Não conseguia finalizar, era difícil, chegava a cansar, a me entristecer e largava de mão. E eu dizia, Senhor, mas eu sou um homem que o Senhor me chamou, por que está acontecendo isso? A tua palavra fala diferente, as tuas promessas, mas há um tempo de Deus que Deus primeiro vai fazer você reconhecer os seus pensamentos. Aí depois ele começa a te abençoar nas suas atitudes. Não é da maneira que muitas vezes a gente pensa.
Que Deus não sabe o que está passando dentro do nosso coração, só por fora. Ah, não, mas ele está na igreja. O pastor é o cara que mais se engana. Você sabia disso? A pessoa vem, senta, o pastor olha e diz assim, isso aqui vai ser bênção. Meu Deus, esse aqui, daqui um pouco eu boto ele como auxiliar, como pastor. Eu vou abrir uma congregação, vou botar ele porque ele lê, porque ele prega, porque ele está aqui, ele vem, ele quer fazer, ele quer trabalhar. Pastor, conta comigo, pastor, conta comigo. Aí você vai lá comigo, lá no Salmo de 139. Salmo 139, versículo de número 24. 23 e 24. Olha só. O pastor se anima, porque o pastor vê não como o Senhor vê. Se o Senhor revela, o Senhor aí alcança e cuida. Mas olha ali, Salmo de número 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia pelo caminho eterno. Aí está uma pessoa que os pensamentos dela não estão escondidos de Deus. Ele chega e declara para Deus isso. Ele clama para Deus, Senhor, sonda-me. Porque eu não tenho como esconder de Deus. Você não tem como esconder de Deus. Eu e você, nós podemos pensar em esconder. Mas quando nós pensamos, Deus já revelou. Deus já conhece. Aí tem muitos que dizem assim, mas eu passei um tempo na sua igreja e não fui abençoado. Enquanto o irmão que chegou depois de mim foi abençoado. Tem isso. Acontece isso. E não fique com medo e nem com vergonha. Mas muitas vezes o teu coração estava cheio de impurezas e de coisas que você foi duro em liberar. Enquanto o teu próximo, aquele que estava do teu lado, ele foi liberal diante de Deus. E Deus sondou o coração dele e viu pureza. Caim e Abel. Um deu uma oferta boa, o outro não. O outro por inveja matou. Irmãos, isso acontece dentro da igreja, meus irmãos. Isso acontece um invejando o outro, porque eu estou sendo abençoado, você não. Você está sendo abençoado, porque eu não. Não fique com esses pensamentos. Procure em Deus saber o que está acontecendo entre você e Ele. A nossa ligação é entre nós e Deus. O pastor não te abençoa. O pastor libera a unção de Deus. Mas se Deus não usar o pastor, nós vamos ficar secos. Se Deus não é com esta igreja, não adianta nós ficarmos aqui clamando. Você já ouviu a minha oração? Se Deus não é comigo, não adianta vir pregar o Evangelho. Se a presença de Deus não for conosco, não adianta nós darmos um passo para acrescentarmos em Bento Gonçalves. Não adianta. Nós temos que enraizar, frutificar, abençoar, sarar essa terra com a humilhação diante de Deus. Porque aí Ele ouve a nossa oração. Ele se faz Senhor no nosso meio. E todas as coisas são abençoadas. É assim que Deus age. Para nós continuarmos aqui, Provérbios 4, 23. Volte ali para o livro de Provérbios. Provérbios 4, 23. Olha só. Ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem muita gente que o seu coração está livre para tudo e para todos, menos para a palavra de Deus, menos para a vontade do Espírito Santo, menos para a sede do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida, e a Bíblia também diz que o trono do Espírito Santo, ele é no nosso coração. Então o que tem que sair daqui primeiramente tem que ser de Deus, para depois da nossa vontade. Guarde o teu coração. Mas eu amo. Mas eu sinto. Mas eu desejo. Quantos eu já vi? Quantos homens que chegaram para mim, pastor, agora eu me apaixonei. Meu Deus, aquela mulher.
Irmão, mas cadê essa mulher? Está dentro da igreja? Não, ela não é da igreja, pastor. Mas ela passou por mim, ela me olhou. Nós tínhamos um colega logo no início que ele é assim, ó, cada 4 dias ele se apaixonava. Ele morria de amores. Às vezes ele tinha visto a pessoa uma vez, mas deu aquela olhadinha, pronto, ela me quer, ela me quer. Eu digo, irmão, guarda teu coração para as coisas de Deus. O jovem hoje, o solteiro, o jovem, aquele que tem tempo para Deus. Hoje nós estamos falando, a irmã me disse assim, pastor, eu vejo você, a pastora, o João também estava lá, e disse assim, meu Deus, eu vejo vocês trabalhando, mas vocês não têm tempo. Eu digo, não, eu trabalho fora, trabalho na obra, a gente tem essa possibilidade. Vai chegar o tempo da gente fazer algumas coisas diferentes? Vai. Mas agora o nosso tempo é esse, trabalhar o trabalho secundário, trabalhar na igreja e poder, dentro disso, pedir a Deus misericórdia para que Ele nos dê uma saúde abençoada. E graças a Deus nós temos. E eu digo assim, mas a igreja vai crescendo, nós vamos precisar de mão de ajuda, mão de obra, mais pessoas. E o meu projeto sempre foi, querido, ter uma igreja que possa estar livre das coisas secundárias para agir só na igreja. Poder viver disso. Mas tudo tem tempo. Meu pensamento, meu coração, mas eu guardo isso para o Senhor. Eu digo, Senhor, o Senhor sabe o momento para nós vamos rendermos. O Senhor sabe a quantidade de pessoas que nós vamos ter. O Senhor sabe o tempo que nós vamos levar para acrescentar essas coisas. Para ter tudo isso. Porque no momento que nós estivermos lá, o ruim não é você ter. O ruim é você se manter lá. O ruim não é você ser abençoado. O ruim é você se manter na bênção. Porque tem muitos que sofrem e pagam um preço muito alto, sendo alvejados por Satanás. E isso é uma luta diária. E luto, jejuo, e oro, e cuido, e vigio. Só que quando são abençoados, eles esquecem do outro. Aí dizem, não, agora eu já sou abençoado, o diabo não me pega. Agora eu estou por cima. Aí que o diabo vem, puxa o tapete e o tombo é maior. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração, filho. Amém? Para nós encerrarmos aqui, Provérbios 14, 12. E depois nós vamos lá para Mateus. Provérbios 14, 12. Olha só o que diz aqui. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Olha só. É por isso que eu digo, a nossa visão ela nos engana bastante. Os nossos pensamentos, eles nos levam a pensar coisas que muitas vezes a gente não vê o final. E a gente diz assim, poxa, mas estava tudo dando certo. Por que não deu certo? Meu Deus, eu orei tanto, eu busquei tanto, eu desejei tanto, eu paguei um preço por isso. Mas o Senhor estava nesse negócio. Você chegou a sentar e pedir, Senhor, qual é o fim disso? O fim de suas coisas é bênção para mim e para você? Eu já tive pessoas que chegaram para mim, não, mas esse trabalho é bênção, pastor. É bênção esse trabalho. Mas você me falou a carga horária, quando é que você vai vir para a igreja? Não, pastor, mas é que eu preciso manter minha casa. Eu preciso manter minha família. Salmo de 127. O que adianta você ganhar lá fora e você perder com Deus se Ele não for o Senhor da tua casa? Eu dou exemplo meu particular. Eu deixei de trabalhar em trabalhos muito mais valiosos, de valores maiores, para poder ter tempo na obra. E não me arrependo por isso. Não me arrependo de abrir mão das coisas minhas particulares para fazer a obra do Senhor. Porque você tem que entender, você foi chamado para quê? Você foi chamado para fazer a obra, para manter a obra, para produzir na obra. O que você foi chamado? Você tem que se colocar no seu lugar e produzir para isso. Ah, pastor, não, eu sou uma pessoa que eu vou produzir, eu vou edificar com valores, vou agregar porção de valores na obra, então eu vou trabalhar mesmo. Vou manter a obra. Eu vou poder construir na obra.
Eu vou poder edificar, comprar um terreno, fazer as coisas para Deus. Isso é bom demais. Eu me sinto feliz. Amém? Esse é o teu lugar. Esse é o teu chamado. Faça. Faça bem feito. Ah, não, mas eu fui chamado para fazer algo. E por que você não está querendo fazer? Ah, porque daí eu vou ter que deixar o meu final de semana. Eu vou ter que deixar de sair com a minha família. Eu vou ter que deixar de comprar aquele carro que eu mais... Olha, pastor, eu vi aquele carro essa semana, ele quase... Olha, o farol dele piscava para mim. É? E o final disso? Muitas vezes para os nossos olhos isso é belo. Aquela casa. Falta só um pouquinho para eu me comprar aquela casa, pastor. Então eu vou trabalhar, fazer uma hora extra e vou ficar uns meses sem vir na igreja. Nunca faça isso. Nunca tente edificar sua casa sem Cristo. Nunca tente realizar um sonho sem Deus. Nunca tente ter comunhão com as coisas do mundo e perder as coisas de Deus. Porque isso vai destruir você e a sua família. Por isso que eu lhe peço, demore um pouquinho mais. Mas permaneça com Deus, que Deus te surpreende naquilo que Ele vai fazer. Deus, Ele é expert para nos surpreender. Mateus 6, 25, Sermão da Montanha, onde ele fala as coisas que muito nos interessam, chamam a nossa atenção. Mateus 6, 25, ele vai falar de uma coisa cotidiana, de uma coisa muito terrena, que muitas pessoas dizem assim, não, mas se eu não fizer, se eu não ir, ninguém vai me dar. Está aqui. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Tá, pastor, então, por essa palavra, o meu pensamento agora é, vou armar minha rede, vou deitar, e aí Deus vai fazer tudo. Não é isso que Deus está falando. Ele disse, não andeis ansiosos. A ansiedade mata. A ansiedade neutraliza a produtividade do homem e da mulher de Deus. Ansioso, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu tenho que ter, eu preciso ter. Não, se eu não tiver, meu Deus, quando é que eu vou ter? Eu preciso, isso aqui neutraliza. Tira o seu sono, rouba a sua saúde, a tua criatividade vai lá nos pés. Acaba com você, querido. Acaba com nós, o povo de Deus tão poderoso. O povo de Deus como é. Mas a ansiedade é uma arma que Satanás sabe trabalhar. Quem é que não pensou hoje no dia de amanhã? Quem que não passou numa loja e viu alguma coisa que você gostaria de comprar? A Bíblia está dizendo, não é feio você querer. É feio você desejar demais. Que isso te incomode tanto. Então cuida, observa essas coisas. Pensamentos são bons, desde que esses pensamentos venham debaixo da vontade de Deus. Nós estamos no mês de janeiro falando sobre primícias. O pensamento do homem é uma primícia. O pensamento do homem é o primórdio de muitos pecados, de muitas coisas erradas, de muitas decisões equivocadas que destroem famílias, que destroem igrejas, que destroem sociedade. Pensamentos. Mas não vai dar nada, pastor. Essa é a pior frase que eu já ouvi. Não vai dar nada. A pessoa faz, destrói a família. Mas não deu nada. Como não deu nada?
se a pessoa conseguiu destruir aquilo que é a coisa mais graciosa que Deus criou lá dentro do jardim do Éden, primícia de tudo, jogo fora. Amém? Então pegue os seus pensamentos, querido, e leve diante de Deus sempre, para que a sua vida seja pautada, para que a sua vida seja alicerçada, para que a tua vida no dia de amanhã ela já esteja balizada na mão de Deus. Deus projete o dia de amanhã para nós. É assim que nós temos vivido. Nós temos aprendido, e foi de umas maneiras bem difíceis, porque eu prego daquilo que eu vivo. Eu e a minha casa, nós vivemos momentos difíceis, sim, por causa de pensamentos e atitudes totalmente equivocadas. Sofremos muito, padecemos bastante. Mas quando nós aprendemos a entronizar o Senhor na nossa casa, e esse temor que Deus tanto nos pede para ter, e todos os dias, muitas vezes inconsequentemente, os pecados ocultos, que a gente diz assim, mas eu não achei que era pecado. Eu pensei que isso aqui não era pecado. Eu nem imaginei que isso aqui poderia ser pecado. Pecados ocultos. E a palavra de Deus diz, peça perdão por eles também. Muitas vezes a gente não sabe que a gente está pecando. Então esses momentos, queridos, são muito importantes para nós, para a gente refletir mais. Amém? Se você quer ter uma família abençoada, tenha Deus. Amém? Pensamentos, atitudes. Daqui para frente, nós podemos fazer melhor. Amém? Glória a Deus. Então eu peço a você que você se levante para nós orarmos. Depois nós vamos ter uma palavra